Nessa aula 3 a gente vai estudar a organização do sistema de saúde e as entidades de classe, ou seja, entidades de classe não só da área de saúde, mas uma visão um pouco geral, né, sobre cooperativas, sobre sindicatos. A gente espera que vocês possam entender esse nosso material, sempre tentando entender que o SUS está presente nesse a saúde no Brasil está presente nessas nossas preocupações iniciais. Convido vocês então a estudar essa aula. Bom, nessa aula 3 a gente vai falar da organização do sistema de saúde e as entidades de classe, né? Então, como vocês podem estar reparando, apesar de a gente estar falando de forma bem geral das organizações sociais, e o nosso material na aula 1 trata um pouco disso, dessa questão mais geral, a questão do sistema de saúde está sempre presente, né? Então, acho importante que vocês considerem sempre estarem atentos ao sistema de saúde. O próprio SUS, né, como já falamos na aula anterior. E o SUS, ele tem assim, várias políticas, não só de atendimento à saúde do trabalhador, mas políticas específicas, né, como política de atenção básica à saúde, política de atenção básica às urgências, que vamos falar mais na próxima aula. De qualquer forma, acho importante entender que o SUS é um sistema que tenta, né, homogeneizar o padrão de atendimento dos serviços de saúde para todo o país. Sabemos que isso é uma coisa difícil, né? Ou seja, principalmente por conta das várias realidades presentes no Brasil, né? Então não dá para a gente entender que o atendimento do serviço de saúde vai ser igual numa grande capital ou, por exemplo, numa região amazônica, numa região mais distante, uma região de fronteira, etc. De qualquer forma, a preocupação em criar políticas nacionais são relevantes porque, na verdade, a gente está falando de um Estado só, do Estado brasileiro, né? E também nessa aula 3, acho que é significativa a percepção dessa relação entre organizações sociais, que a gente está estudando desde a primeira aula, nosso material da primeira aula, e o processo de crítica ao envolvimento de algumas organizações sociais com o Sistema Único de Saúde, no caso, o Sistema Único de Saúde, que é a nossa preocupação, que é a questão da saúde. Mas, ou seja, qual é o papel dessas organizações sociais, principalmente organizações não governamentais, que já sabemos o que são essas organizações, na prestação de serviços para a sociedade no ponto de vista de estar recebendo recursos públicos. Então, hoje é uma grande discussão, gostaria que vocês ficassem atentos a essa discussão, que há uma crítica muito forte, ou seja, que muitas prefeituras e estados, né, secretarias estaduais de saúde, por exemplo, utilizam organizações sociais para repassar recursos para que elas gerenciem a saúde. Do ponto de vista do atendimento ao público, há uma questão, né? Se o atendimento estiver melhorando, a gente tem que estar sempre de alguma forma observando. Mas o que muitos criticam esse sistema, que é uma forma meio que de privatizar, né, o papel do Estado. Vou explicar isso melhor, né? Eu acho que privatizar quer dizer o quê? Tornar a saúde, a prestação de serviço na área de saúde, como poderia também ser na área educacional, serviços básicos, que é papel do Estado, papel do setor público cuidar, estaria delegando isso a instituições privadas ou semi-privadas, que seria o terceiro setor, que nós já discutimos, para que elas fizessem o atendimento ou pelo menos gerenciassem esse atendimento. Então é uma discussão muito grave envolvendo sindicatos de trabalhadores na área de saúde, né, órgãos públicos, órgãos judiciais, criticando esse tipo de modelo, e a gente tem que estar sempre atento a esse tipo, né, porque principalmente estamos falando de verbas públicas, de verbas do Fundo Nacional de Saúde. Mas é uma discussão que a gente não pode fugir, e principalmente nessa aula 3, vocês estarem preocupados com o entendimento do texto 3, que fala um pouco dessa relação, né, entre organizações sociais e uma discussão em torno de, por exemplo, um modelo de privatização ou uma falsa privatização. Tá? Essa aula 3 também é importante para vocês entenderem o que são entidades de classe. Bom, entidade de classe, classe trabalhadora, né? A gente pode chamar, e as mais famosas dessas entidades de classe são, por exemplo, os sindicatos. Né? O que são os sindicatos?
Na verdade, os sindicatos servem para, ou existem, né, foram criados, né, isso desde os primeiros sindicatos na Europa, em séculos anteriores, os primeiros no Brasil criados, né, ainda principalmente no início do século XX, no século passado. Os sindicatos são criados para tentar regular ou colaborar com o mundo do trabalho, resguardando os direitos, resguardando, né, a preocupação em torno do trabalho desse nosso operário, enfim, de que qualquer seja a nossa profissão. Ou seja, da classe. É que está, né? Por isso que é uma entidade de classe, uma entidade, uma instituição, uma organização social que visa proteger e discutir e melhorar as condições de trabalho desse determinado profissional. Então a gente tem sindicatos de tudo quanto vocês possam imaginar. Sindicatos de professores, sindicato de padeiros, sindicato de marceneiros, sindicatos de engenheiros, enfim. Então a gente tem uma série de sindicatos que tentam, numa negociação coletiva ou prestar serviços sociais, como, por exemplo, uma assistência social, uma assistência jurídica para os seus sindicalizados, né? Então é uma relação que está sempre ali mediando o trabalhador, o profissional e o seu empregador. E esse empregador pode ser um empregador privado, uma empresa, por exemplo, né? Então tem lá os sindicatos dos trabalhadores da área de construção civil que vão defender os direitos desse trabalhador em relação à sua empresa, ou seu conjunto de empresas, ou pode ser também uma empresa, entre aspas, né, um setor público, um setor do Estado. Ou seja, então esse sindicato vai tentar também defender os direitos dos funcionários públicos, por exemplo, de determinada categoria, em relação ao Estado, em relação ao governo. Enfim, então os sindicatos têm esse papel, né, de ser um sindicato, uma instituição corporativa, ou seja, que vai olhar com muito mais cuidado para aquele tipo de classe, para aquele tipo de profissional, tá? E finalmente, para a gente chamar a atenção dos pontos dessa aula 3 que são mais relevantes, podemos falar também a questão de dois conceitos interessantes, que é o associativismo, né? Então, o associativismo é uma forma também de agrupar pessoas, principalmente, no nosso caso aqui específico, profissionais, em torno de uma determinada ação, né? Esse associativismo ele pode gerar um segundo elemento, uma segunda questão, que é o cooperativismo, né? Então vamos pensar assim, vamos dar um exemplo bem claro para que a gente possa entender, né? Então um grupo de pessoas se reúnem para, por exemplo, trabalhar com um determinado produto. Vamos fazer, por exemplo, sabão, né? Então a gente vai pegar a matéria-prima, vamos ver onde é que a gente pode fazer, o local. Então vamos tentar melhorar, vamos tentar fazer aqui uma cooperativa de produtores de sabão. Uma cooperativa real, de fato, é uma cooperativa que vai dividir, por exemplo, as tarefas, vai dividir os benefícios, né? E principalmente vai dividir o lucro que for conquistado por esse grupo. Essa é uma cooperativa real, porque, preste atenção na palavra, cooperação. Ou seja, cooperar significa estar junto em prol, né, em benefício de alguma coisa a ser produzida ou a ser realizada, uma ação, um produto, etc. O que a gente percebe muitas das vezes é que existem falsas cooperativas, ou seja, que as pessoas entram com o seu produto, entram com o seu trabalho, mas que na verdade ela tem um empregador, né? Ela recebe um determinado salário ao invés de receber uma participação. Por isso que os direitos trabalhistas de um cooperativado, muitas das vezes, eles são relativizados, porque a ideia da cooperativa é que você tenha benefícios, mas ao mesmo tempo tendo em mente que você não tem um patrão. Quando você passa a ter um patrão numa cooperativa, ela não é mais cooperativa, ela passa a ser mais ou menos uma empresa, né? Então, o cooperativismo é uma saída muito interessante, é uma forma de trabalho muito legal, muito importante, porque ela entra em espaços, talvez, onde a empresa não possa entrar, onde não há possibilidade de trabalho, né,
de funcionalismo público. Então, acho que é uma possibilidade de trabalho muito interessante, e uma possibilidade de trabalho solidária, uma possibilidade de trabalho que reúne cooperação, e desde que ela, obviamente, né, um grupo não se aproprie da maior parte do lucro em detrimento do outro, né? Ou seja, a cooperativa requer direitos iguais, direitos proporcionais, né? Enfim. E, de qualquer forma, eu acho que interage muito com essa ideia de que o associativismo é uma saída, né, no mundo do trabalho para um momento onde talvez o emprego seja uma situação mais complicada em nossos países, mas a ideia do trabalho ela tem que se desvincular da ideia de emprego, né? Ou seja, talvez a gente esteja numa crise do emprego, talvez, mas não uma crise do trabalho, né? E a cooperativa é meio que uma saída para essa forma de organização do mundo do trabalho. Esperamos que vocês tenham entendido os principais elementos da aula 3, sobre a questão do associativismo, das entidades de classe, das organizações sociais, e pedimos que vocês façam os exercícios.